Fala comigo, seus comedores de miojo. Obrinha nova, já sabe, né, meu parceiro? Se gostar da obra, já deixa aquele like e comenta aí o que você achou. Possivelmente amanhã pode ter parte 2. Ou talvez não. O capítulo começa com o nosso protagonista como, meu parceirão? Fazendo aquele atletismo, né? Correndo desesperado para salvar a sua querida vida. Mas nesse vai e vem, o nosso protagonista está muito ofegante, se perguntando: rapaz, o que foi que aconteceu? E por que eu mereço passar por tudo isso? Brasileiro, né? Enquanto isso, o nosso protagonista está correndo e olhando para trás e se perguntando: por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo? Mas enquanto ele corria, tinha um camarada atrás dele correndo também. Olha só a cara de desesperado do cara. Enquanto uma mistura de sei lá o que, macarrão, atrás dele e falando Ankasamahalai. E de repente cabum a cabeça do cara. O protagonista com medo correu desesperado para chegar em certo canto. Enquanto ele corria, uma certa luz foi até ele, aqueles negócios de japonês e etc. Mas aí o nosso protagonista conseguiu entrar no local a tempo. E aquele negócio explodiu na porta. O nosso protagonista, bem ofegante, ele pensou que foi por muito pouco que não acerta ele. Feliz, ele pensou: rapaz, essa foi por pouco, viu? Se pega, era só uma, filhão. Enquanto isso, lá fora, barulhos estranhos estavam acontecendo. Mas aí o protagonista pensou: tava um dia normal e do nada virou cinza, sim. Coisas estranhas aconteceram no seu dia a dia. Mas aí o protagonista já tá ligado como é que ele vai sair dessa. Ah, mas como assim? Dentro desse local tem meio que uma bolsa, um kit salva-vida. E aí o nosso protagonista já foi até o local pegar o seu kit salva-vida. Olha só a cara de feliz do menino. E aí o protagonista pegou ali a corda, 2 garrafas d'água e ração e etc. E o protagonista tá com essas coisas na mão. Calma, não é dinamite, é vela. Sim, meu parceirão, parece que essa vela aí vai ser o seu ponto seguro. Enquanto ele ficava olhando para o relógio, parece que quando atingir um certo horário, parece que ele vai se teletransportar ou voltar para o seu mundo original. É o que ele está falando, não sei, né? Enquanto isso, nosso protagonista estava olhando para a porta e ele pensou: agora que eu estou com a vela na mão, eu posso finalmente sair daqui. E foi aí que ele abriu a porta e saiu do local. E aquele monte de velas foi até ele rapidamente. Mas aí o protagonista simplesmente estava ali só de boa parado enquanto as velas ficavam perto dele. Mas agora, com o calor da vela, ele conseguiu ali explodir aquelas velas todas que estavam ali perto dele. Com a vela na mão, nosso protagonista falou que já estava preparado para dar o fora do local. Ele foi até o carro, onde tinha um cara ali fazendo um flocore, e enquanto isso o protagonista pegou o carro do cara, falou que sentia muito, mas infelizmente ele vai ter que pegar o carro do cara. Enquanto ele andava no carro, um monte de velas ali acesa dentro do carro também. Sinistro a parada aqui, viu? Cê é louco. E agora tava passando a hora e o nosso protagonista falou que já está chegando em casa. Mas enquanto ele dirigia de boa no meio da rua ali, pã, tranquilão, apareceu uma mulher com um galo. Sim, a mulher tava com um galo no colo. E aí o protagonista com aquele sorrisão falou: rapaz, mulher, galo, situação estranha, dali, vou salvar ela também. Bem pensado, né? Enquanto isso, nosso protagonista gritava: ei, entra no carro, é perigoso ficar na rua agora sozinha, entra aí. A moça atordoada não sabia o que fazer, ela ficou ali meio que sem reação. Mas aí o protagonista falou: isso pode salvar a sua vida, inclusive, você quer viver ou não? Ela ficou ali meio que, não sei. E aí, pã, do nada a mina entrou no carro e foi embora junto com o protagonista. Dali, meu parceiro. Enquanto isso, aquela figura sinistra lá atrás, olhos doidos e também vários olhares ali penetrantes no local. E depois disso daí o protagonista pensou: rapaz, parece que a gente está sendo observado de todos os lugares. Isso é um tanto que sinistro do meu ponto de vista. E agora o nosso protagonista está ali
pisando fundo no acelerador, querendo chegar em certo local. Assim que ele saiu do carro, ele pegou na mão da mulher com o galo e saiu correndo. A moça até agora não estava entendendo nada. O que é isso? Que situação estranha é essa? Mas aí o protagonista falou que já estava chegando a hora. E ela o quê? Hora de quê? De repente o cenário começou a ter uma quebra de tempo ali, um cenário estranho, ficou azul, vermelho e etc. E do nada o relógio dele começou a brilhar, como se o tempo estivesse ali mudando. E apareceu uma mensagem: bem-vindo à vida perfeita simulada. E dale, meu parceiro. Calma aí, como é que ele conseguiu esse relógio? Calma, nosso protagonista estava mexendo em um relógio da sua família, relíquia, mas sem querer ele machucou o dedo e uma gota de sangue acabou caindo no relógio. Depois que a gota de sangue entrou em contato com o relógio meio que brilhou na frente dele. O protagonista não sabia como reagir. Depois apareceu uma mensagem: Welcome, bem-vindo a Life Simulation. E aí o protagonista se perguntou: rapaz, o que seria exatamente isso? Então ele ficou ali pensativo e pensou: opa, vou esperar mais um pouco. E de repente o relógio bateu o ponteiro e apareceu uma mensagem: bem-vindo, você aceita entrar em simulação de vida, sim ou não? O protagonista viu que seu aspecto ao seu redor mudou e apareceu a mensagem ali falando algumas coisas a respeito da simulação de vida. E aí o nosso protagonista pensou o seguinte: opa, calma aí, será que isso tem alguma coisa a ver com o desaparecimento dos meus pais e com aquela morte misteriosa? Pode estar relacionada a eles ou não? O nosso protagonista queria descobrir o que foi que aconteceu com a sua mãe e com o seu pai também. Ou seja, ele ficou ali se perguntando se ele deveria aceitar esse acordo, sim ou não. E do nada ele grita: sim, eu aceito o acordo e quero fazer simulação de vida. Foi aí que foi desenhando o talento dele para demonstrar um pouco da sua capacidade. E aí apareceu o Composer. O nosso protagonista ficou ali um pouco que... eu não sei o que é isso, mas dá-lhe vida que segue. Depois de um tempo, nosso protagonista só ficou observando os efeitos especiais e apareceu mais outra mensagem ali: opção de simulação, blá blá blá. E aí o nosso protagonista basicamente ele conseguia ali ver a janela, tipo cadeira, coins, essas coisas, e ele conseguia ver ali o nome das coisas. E aí o nosso protagonista ficou um tanto que, rapaz, isso é novidade, hein? E depois disso daí, apareceu que o futuro dele foi logado com sucesso, então foi jogado ali uma quebra de tempo em cima dele. E aí o nosso protagonista saiu correndo e ficou ali tentando entender o que é isso, essa quebra de tempo. De repente tudo ficou escuro. O nosso protagonista ela acordou em um certo local onde tinha os livros e uma mesa. Nosso protagonista, tanto que com medo, ele resolveu ali simplesmente aceitar a sua realidade, uma janela que estava tapada com várias outras coisas e um quarto um tanto que sujo, mas também está cheio de livros. O nosso protagonista passou seu tempo aí lendo os livros e também tentando entender o que seria isso. Os livros estavam explicando os acontecimentos, tipo 1º de abril, dia 3 de abril, estava ali colocado que nos livros tinha certas coisas chocantes a respeito de mortes e também acontecimentos que aconteceu. E aí o nosso protagonista viu que o local tá um tanto que tenebroso. Sim, meu parceirão, quando começa a falar de mortes e etc. E aí o protagonista já ficou um tanto que, mano, isso tá um tanto que perigoso, né? Tipo, eu posso meio que ir de Vasco agora também. Mas ele ficou tão curioso que não poderia parar de passar a página. Ou seja, cada vez que ele foi passando a página, ele simplesmente ficou ali entusiasmado, porque cada morte tinha um significado tenebroso e ele queria descobrir o que foi que aconteceu com os seus pais. Ou seja, ele literalmente não poderia parar. Mas aí atrás dele ele escutou um barulho e ele se
perguntou o que foi que aconteceu. Esse barulho literalmente acertou ele pelas costas. E aí o protagonista finalmente deu conta. Isso não é um barulho. Sim, meu parceirão, não é um barulho qualquer. Depois disso daí o nosso protagonista ficou ali tipo Bleach. E enquanto isso ele foi perdendo a sua consciência e se perguntando o que foi que aconteceu. Mas nesse exato momento só apareceu a mensagem: a sua simulação terminou. E o final não foi nada agradável. E o protagonista: como assim terminou? Eu não estou entendendo nada. E o Rose: você foi de Vasco, meu parceirão. E o protagonista: dale. Ofegante o nosso protagonista. Ele pensou: rapaz, o que foi que aconteceu? Foi muito rápido, tipo, literalmente eu não entendi nada. Enquanto isso ele pensava em algumas soluções onde ele poderia ali encontrar alguma coisa, e apareceu ali nenhuma avaliação e nenhuma recompensa, porque ele literalmente não conseguiu fazer nada. E aquela sensação de ter alguma coisa atravessada ali no seu peito, o protagonista ficou meio que, rapaz, é uma sensação tanto que ruim, muito ruim. Enquanto isso ele ficava ali observando tudo que aconteceu, as mensagens no livro e etc. E ele ficou ali se perguntando: rapaz, o que foi isso? Parece que eu viajei no tempo, literalmente, olhando no calendário. E assim o nosso protagonista falou que tinha que buscar a solução, porque ele não queria ficar só por isso mesmo. Então usou seu talento compus e ele ficou ali tentando analisar as opções, tudo que ele tinha disponível. E parece que o talento dele é pensar rápido e descobrir ali opções viáveis, podemos dizer. É um Yanokoji da vida. Enquanto isso ele ficava observando tudo que aconteceu, analisando as cenas e tentando pegar os mínimos detalhes daquele lugar. Foi aí que o protagonista pensou e ele: eu não sei não, hein, mas eu acho que eu captei alguma coisa. E aí o nosso protagonista ficou ali coçando a cabeça e ele: não sei, mas eu tenho uma sensação que eu vou descobrir novamente se eu tentar fazer a simulação. Foi aí que ele falou que queria fazer a simulação e vai consumir ali Yonjari. Pratinha falou que tá ok, então dá ali. E assim a simulação foi jogada no futuro novamente, logada com sucesso. E aí o nosso protagonista foi até o futuro. E no futuro ele ficou ali de boa. Sim, dessa vez ele não foi fominha, não foi até os livros. Ele queria analisar o cenário agora. O cenário é o seguinte: o calendário tá ali marcado mais uma semana antes no futuro. E aí o protagonista ficou olhando para a sua sombra e ele percebeu uma certa coisa esquisita. A minha sombra não é a minha sombra. Parece que a minha sombra está esquisita. Então ele percebeu: tem alguma coisa na minha sombra. E nesse vai e vem, olhando na janela, ele escutou um barulho. Mas aí ele percebeu que não era a janela, e sim realmente era a sua sombra. A sombra dele começou a se mover ali, fazer umas coisas bem estranhas. E assim começou a capturar o nosso protagonista. E aí ele, sem entender nada, ele ficou confuso, mas a sombra dele estava espremendo ele como se fosse um limão. E aí o protagonista começou a sentir muita dor. E ele finalmente entendeu: sim, é você, né? É a sombra. Eu finalmente entendi. Depois disso tudo aí, o nosso protagonista ficou com seu olho verde, utilizando o seu talento. Ele conseguiu entender alguma coisa, deu para perceber com um sorriso em seu rosto. Enquanto isso ele ficava ali gritando: eu entendi, finalmente eu entendi. E depois apareceu ali uma transferência de talento e etc temporária. E aí o protagonista ficou meio que sim, agora sim. E depois cabum, o protagonista foi de Vasco. E assim falou que a simulação foi encerrada. E mais uma vez o nosso protagonista, Your Dear, ele sobreviveu. Claro que não, né? Pô, sabe inglês aí. Agora o nosso protagonista voltou para o futuro e ele estava ali de boa, simplesmente ofegante, com aquela sensação novamente de ter ido de Vasco. E aí o nosso protagonista analisou tudo que aconteceu e o anjad que ele gastou, mas ele falou que dessa vez ele tem certeza que vai conseguir passar dessa simulação.
Sei não, hein? E o relógio começou ali a apitar, falando que o Endpain Transference de talento foi ativado com sucesso. E aí o nosso protagonista já ficou meio que feliz, ele ficou ali: rapaz, eu não queria isso, mas já que aconteceu, então dá-lhe, meu parceirão. Ele já estava se preparando para o próximo cenário. Mas e aí, o que vai acontecer? Agora que o nosso protagonista já tem ali um talento novo, ele está se preparando para a simulação, onde ele vai ter sucesso dessa vez. Dale.